É difícil demais a reconhecer e ter flexibilidade nas mudanças. Agora, qual é o problema? O erro que nos impede de avançar, isso eu falo por mim também, isso prende a gente numa maré de estagnação, é a teimosia. A teimosia, ela não se dá só quando a gente é insistente. Não confunda persistência com teimosia. A persistência é, eu tenho um objetivo nobre, eu tenho um projeto que é maior do que eu, glorifica a Deus e abençoa pessoas. Então pega o que você está pensando em fazer a partir de agora. É maior que você? O que significa é maior que você? Te desafia, te encoraja, dá frio na barriga? Opa, dá. Então, glorifica a Deus, você conquistando tudo isso que você quer. Deus será glorificado, a sua fé será fortalecida, você vai se tornar um crente melhor? Sim, vou. Abençoa pessoas, ou seja, direta ou indiretamente, quem mora com você, quem convive com você, quem olha para você, será fortalecido, será abençoado. Quando eu falo abençoar pessoas, não estou falando sobre distribuir dinheiro, estou falando sobre gerar testemunho, gerar encorajamento, gerar vitalidade. Se isso for, é um projeto divino, tá? Então, o que nos impede não é a persistência, é a teimosia, porque a maioria das vezes que somos teimosos em coisas que já fracassaram, tá na cara que não vai dar certo, já é um defunto, já é um negócio que está evidente que eu só estou gastando dinheiro e tempo, mas eu sou teimoso, eu não largo o osso. Gente assim vai pagar o preço da estagnação. Então você tem que ter uma leitura muito clara se você é um belo de um teimoso ou se você é um persistente. O que muda a persistência para a teimosia é o motivo da batalha. Se a batalha é nobre, maior do que eu, glorifica a Deus e abençoa pessoas, e eu insisto, eu sou persistente. Se é um defunto, um caixão, um negócio falido, que não tem resultado, e eu tô ali, não é persistência, é teimosia. Tá? Então é fácil cair na tentativa de buscar apenas coisas que são fruto de teimosia. E tem coisas que Deus não vai fazer. Tá? Então essa obsessão por vitórias particulares, essa obsessão por tentar vencer em coisas que Deus não quer que você vença, é um sacrifício que parece que não, todo mundo vai ver, mas é orgulho, não vai dar certo. Buscar Deus significa, eu estou aberto para mudança, eu estou aberto para ver o contraditório, eu estou aberto para recomeçar, e eu estou aberto para desistir de uma luta, porque perder uma luta não é perder a guerra. E algumas vezes, na estratégia de guerra, a gente vai perder algumas coisas. Não dá para ganhar tudo. Se a minha satisfação está em aquisições, eu vou viver insatisfeito, porque o tempo todo se aperfeiçoa a tecnologia, casa, e você vai ver coisas melhores do que as suas, né? Então, sempre tem aquela pulguinha, aquela coceirinha, né? Não pode. Então, sabe, gente, eu já percebi uma coisa. Quando você busca pelo que precisa, Deus dá o que você quer. Eu vou repetir. Quando você busca pelo que precisa, Deus dá o que você quer. Se você só pede o que quer e despreza o que precisa, Deus não vai te dar o que você quer. Por quê? Porque Ele vai premiar você com erro. Deus não vai premiar você com erro. É a mesma coisa que o teu filho fazer uma reclamação e você fala assim, nossa, hoje você vai ganhar um presente. Por quê? Porque você está reclamando, você está rebelde. Não, você dá um presente quando você faz o quê? Um bom trabalho. Nossa, filho, você tirou uma boa nota. Nossa, como você está gentil. Você premia o comportamento adequado, você premia a educação, a gentileza e não o erro. Então Deus não vai premiar o seu erro. Agora, quando você acerta, Deus te premia. Gente, presta atenção. Deus, Ele nunca vai negar para você uma nova chance. Deus nunca vai negar para você o perdão, porque Ele comprou na cruz. Mas por que eu preciso chegar no fundo do poço para pedir ajuda? Por que eu tenho que estar fedido, com as unhas cheias de bosta de porco, fedendo, sem R$1, e eu tinha tudo? Então hoje e amanhã, Deus vai te perdoar. Jesus continua te amando. A grande questão é que o tempo de teimosia
vai paralisar o alcance. Porque Deus perdoar você não significa que você vai ter tudo que perdeu de volta. Em relação à salvação, sim. Em relação ao direito de morar no céu, sim. Mas e patrimônio? E amizades? E pessoas que você feriu? Então é melhor escolher viver no palácio com o rei do que parecer rico diante dos olhos humanos. É melhor eu ter uma vida flexível. Para de ser chato, é o que eu sempre falo aqui. Então, as bênçãos de Deus são para você se fortalecer nele. Pega hoje todo o desejo individual, pessoal, e joga fora. E volte a ser flexível e amar a vontade do Pai. Pois é. Você precisa entender que Deus tem um plano para a sua vida. Tá? Então o egocentrismo em querer tudo para mim, doa quem doer, no meu tempo, na minha hora, dando carteirada em Deus, de repente eu começo a falar um monte de bobagem, né? Como filho pródigo, dá minhas coisas que eu vou embora, dá minha parte na herança, né? Sai falando mal da igreja, sai falando mal dos irmãos, né? Volta a fumar, volta a beber, volta a cheirar. Por quê? Porque tá... Gente, o que tem de pessoas hoje quebradas, inteligentes, mas quebradas, é impressionante. Quando você pede a Deus o que você precisa, Deus te dá o que você quer. E o que você precisa, sempre, é maior que você. Glorifica a Deus e abençoa pessoas. Nós temos que entender que a vida é um jogo. Ela não se refere só ao que você enxerga. A vida não tem relação só com aquilo que você conhece. Existe um mundo desconhecido aqui. Nesse exato momento, na sua vida, e eu não estou falando para te assustar, existem demônios rodeando você e anjos de Deus protegendo você. Nesse exato momento, existem maldições sendo lançadas no mundo espiritual e promessas que Deus fez sendo a sua proteção e o seu escudo. Por exemplo, a promessa de que o Senhor guarda aqueles que o temem, a promessa de que o Senhor é o pastor e nada faltará. Isso são promessas que se cumprem todos os dias, porque a palavra se renova a cada manhã. Então, a nossa vida não diz respeito só ao que eu sei, ao que eu enxergo e ao que eu toco. Existem situações que estão acontecendo agora que eu não tenho a mínima ideia. Que talvez se eu tivesse a ideia, eu estaria em pânico. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de orientação. Nós precisamos de palavra. E por que eu estou martelando isso aqui com você? Porque você pode estar estagnado porque encafifou com uma ideia. Que esse ano você tem que trocar de carro. Que esse ano você tem que trocar de casa. Que esse ano você tem que arrumar um namorado. Que esse ano você tem que emagrecer. Que esse ano você está encafifado. Você pegou Deus, que é inteiramente ilimitado, colocou ele dentro de uma caixinha e você falou, você só é Deus se isso acontecer na minha vida. Então, ultimamente, qual é a sua oração? O que te move? É impressionante nós percebermos o quanto nós precisamos de ajuda para entender que não dá para ter essa cabeça de teimosia. Então, o que eu quero te ensinar aqui? Presta atenção, né? Não inverta valores. O seu maior pedido tem que ser um só: intimidade com Deus. Então, pastor, eu tenho carro, casa, preciso de marido, filho. Não. O maior pedido, a tua primeira oração tem que ser intimidade com Deus. Por quê? A intimidade vai te fazer ver Deus abaixo da superfície. A intimidade vai te fazer conhecer Deus não só como o Senhor que Ele é, mas como Pai. A intimidade vai te fazer ouvir a voz de Deus não só da boca do pastor quando prega, mas numa criança, num pássaro que canta, tudo prega. Quando você tem intimidade com Deus, uma árvore prega.
Quando você tem intimidade com Deus, uma árvore prega. Uma árvore. Um pássaro. Uma criança. Um idoso. Porque ele fala com você. Ele fala de dentro para fora. Então, a prioridade é intimidade com Deus. E essa prioridade tem que ser alimentada com duas coisas. Anota aí. Estou te ensinando aqui a voltar a ter movimento na tua vida. E eu faço isso. Eu faço porque eu aprendi uma coisa. Tem que ir de qualquer jeito. E para ir de qualquer jeito, tem que ter intimidade e ter essas duas coisas. Contentamento e gratidão. Contentamento e gratidão. O que é contentamento? Olhar para aquilo que você tem e dizer: Deus, obrigado. Porque com certeza tem um aglomerado de coisas que estão falhando na sua vida. Com certeza tem um monte de coisa que está errada. Que não está ajustado. Você não tem tudo. Quem é que tem tudo nessa vida? Quem é? O que eu quero dizer para você é que contentamento é dizer: obrigado por essa caneca, Senhor. Obrigado por esse mouse. Obrigado por esse notebook. Obrigado por essa garrafa d'água. Eu tenho. Por quê? Deus cuidou de mim, eu tenho a água para beber. Você pastor, mas que coisa idiota. Não é idiota, você treina seu cérebro a reconhecer o que tem. Tem gente que só treinou o cérebro para aquilo que não tem. Mas tem gente que tem a caneca melhor. Mas tem gente que tem um mouse melhor. Mas tem um jeito que... Não, você tem que abrir sua mente. Abrir sua mente. Tá? E o que é gratidão? Contentamento é o que eu tenho. Gratidão é obrigado, Senhor. Obrigado. Tá? E aí você vai transformar a sua oração em uma conversa sobre propósito e não em pedir. Deus, o que o Senhor acha? Quanto que eu posso melhorar no serviço da tua casa? Então nós precisamos muito de sabedoria. Sabedoria para não ficar teimando. Essa tua insistência é fruto de uma perseverança em algo que Deus quer que você continue lá, batendo. Ou é fruto de uma teimosia, de uma coisa que está na cara, que não vai dar certo. Deus não está nisso. Você está atrasado, mas você tem um ego gigantesco e quer porque quer. E quer porque é igual criança mimada. Ela sabe que ela nem vai brincar com o brinquedo, mas ela quer. Tem coisa, gente, que a gente está gastando um dinheiro, uma energia, um desgaste emocional e não vai levar a gente a lugar nenhum. Você pode até conseguir, mas não vai levar a lugar nenhum, a nada. Então, o que é um pedido que agrada a Deus? Pergunta a Deus: o que o Senhor quer fazer nesse tempo? É maior que você? Honra a Deus e abençoa pessoas? É isso aí. E como é que eu vou viver nesse período? Intimidade, contentamento e gratidão.